Finalmente tivemos uma notícia positiva que envolve China e criptomoedas. Faz muito tempo que eu não escuto uma frase que tenha notícia positiva, China e criptomoedas juntas. A China está considerando liberar trade de criptomoedas para investidores varejo em Hong Kong. Mas como nem tudo são flores, existem algumas restrições e obrigações que deixaram essa notícia que era muito boa, nem tão boa. Segue comigo depois da vinheta para eu explicar tudo o que aconteceu. A gente que acompanha esse mercado cripto há mais tempo já conhece um pouco sobre essa novela que envolve a SFC, que é a CVM de Hong Kong, e as regulações de criptomoedas. A China sempre teve posturas intervencionistas e centralizadoras, e a ideia de liberar trade de cripto, de certa forma, é um passo para colocar no mercado uma alternativa de fuga para o capital que até então está preso e sujeito a sanções e regulações por parte do Estado. É claro que, da maneira como a gente conhece o mercado de cripto hoje, ele não é 100% descentralizado e não é como se o governo perdesse total controle no dia seguinte que as criptos fossem liberadas. Eu particularmente acredito que nem a China, nem o resto dos países do mundo terão escapatória. Eles vão ter que abraçar as criptomoedas. Too big to fail. Mas é evidente também que a China não quer ter uma postura tão liberal quanto as Filipinas, por exemplo. Eles estão sendo cautelosos justamente para moldar o mercado interno de forma que coexista as criptos e a centralização do governo. Em 2018, a SFC liberou que as plataformas de trade em cripto oferecessem seus serviços apenas para traders profissionais e institucionais, ou seja, instituições financeiras em geral e pessoas físicas com patrimônio alto que alegassem ciência do risco e conhecimento de mercado. Mas de tanto sofrer pressão, em 2022 eles liberaram a negociação de derivativos e ETF para investidores geral. Honestamente, isso já foi uma surpresa. Não por conta dos ETFs, porque eles têm uma estrutura simples e segura, mas sim por conta dos derivativos, porque na minha opinião já são produtos mais sofisticados e não são triviais para a massa investidora. Eis que, em 2023, em fevereiro, saiu uma nova proposta que está sendo tramitada para ampliar ainda mais a gama de produtos cripto para os investidores em geral, investidores varejo. Mas é aí que vem a cartada da China. A impressão que dá é que o órgão sofreu tanta pressão para liberar essas negociações e que eles não estavam tão dispostos a deixar o mercado se autorregular, que ele julgou simplesmente nas costas das plataformas de negociação a responsabilidade de controlar quais investidores poderão negociar e quais ativos podem ser negociados. Pensa comigo, vamos fazer uma analogia. Aqui no Brasil, a Receita Federal manda a gente declarar imposto de renda todo ano, mas eles não falam quanto que a gente tem que pagar. A gente que tem que calcular o nosso próprio imposto de renda. E se a gente calcula errado, a gente ainda é multado. A lógica lá ficou da mesma forma. O governo falou, pode negociar, mas nem todo mundo pode. E quem pode, não pode negociar todos os ativos. Mas eles deixaram claro quais ativos e quais pessoas podem negociar? Não. Cada plataforma vai ter que fazer o seu KYC e avaliar quais tokens são elegíveis. E ai das plataformas se eles fizerem alguma besteira que o governo não gostar. Ou seja, essa nota que inicialmente parecia uma notícia muito boa, na realidade é uma maneira indireta de desestimular a negociação. E ainda vão colocar a culpa nas plataformas. A maneira como eles conduziram foi totalmente desestimulante para os intermediadores. A SFC espera que esse novo regime entre em vigor em 1º de junho de 2023. Não dá para antecipar como que o mercado vai reagir, mas a gente tem que ter na cabeça que pelo tamanho do mercado chinês, a gente vai ter um aumento de liquidez significativo. Fica de olho que novas oportunidades podem aparecer.